Agora, por que católica? Por que aparece esse adjetivo? Né? Porque aqui essa palavra é um adjetivo. Por que católica? Católico. A palavra católico vem do grego católicos, que significa universal. Cato, que significa junto, mais a palavra holos, que é todo. Isto é, universal, que abrange tudo e reúne a todos. Então, na realidade, ela seria um sinônimo de una, é uma só. Ela abrange todos os cristãos verdadeiros. Por isso que ela é católica, por isso que ela é universal. O que diz a nossa Confissão de Fé Batista de 1689? Ali, o credo apostólico é do século IV. E agora nós estamos falando aqui do século XVII, a Confissão de Fé Batista. Os batistas, eles têm como origem um movimento separatista que houve dentro da Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra havia se separado da Igreja de Roma por motivos políticos. E quando houve essa separação, ainda eles trouxeram muitos papismos e romanismos para dentro da Igreja da Inglaterra. Até hoje, se você for na Igreja Anglicana, você vai ver que ainda existem muitos papismos e romanismos dentro da Igreja Anglicana. E dentro da Igreja Anglicana, surgiu um movimento, o movimento dos puritanos, os não conformistas, e eles começaram a cobrar uma maior reforma dentro da Igreja da Inglaterra. Não aquela reforma superficial e política que aconteceu. E por causa desta cobrança, eles começaram a ser perseguidos, presos, mortos, exilados. Daí muitos deles fugiram para a Holanda, e lá na Holanda foi fundada a Igreja Batista, por ingleses, mas na Holanda. Depois, em 1688, com a assinatura da Lei de Tolerância, eles voltam para a Inglaterra, onde é permitido, então, que outras igrejas fossem constituídas e se reunissem. Então, daí eles voltam e começam, então, a se reunirem lá na Inglaterra mesmo. E em 1689, então, é feito essa confissão de fé por representantes de diversas igrejas batistas. E no capítulo 26 fala sobre a igreja. Irmãos, olha, é importante lembrar aqui que eles estavam no meio da luta, né, entre católicos, romanos e protestantes. A reforma protestante é de 1517, e aqui nós estamos falando de 1689. As coisas ainda estavam muito frescas, vamos dizer assim, né? E o que diz aqui esse capítulo? Na realidade, o início do capítulo. A Igreja Universal, ou Católica, que com respeito à obra interna do Espírito e da verdade e da graça, pode ser chamada invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo o cabeça de todos. Então, por que nós somos católicos? Por que nós pertencemos à Igreja Católica? Porque nós pertencemos a essa Igreja universal, essa Igreja invisível, que é composta pelos crentes, pelos salvos, pelos eleitos, de todas as eras. Aqueles que já foram, aqueles que estão e aqueles que serão. Então, nós somos católicos porque nós pertencemos a essa Igreja universal, composta de todos os filhos de Deus. Então, se alguém pergunta para você, você não é católico? Fala, não, eu sou católico. Ué, mas como? Por isso. Agora você vai ter condições de responder a pergunta.